Vamos ao encontro do próximo convidado. Está nos Açores, por motivos pessoais, não profissionais. Dário Passos, investigador do CEOT, Centro de Eletrónica, Optoeletrónica e Telecomunicações da Universidade do Algarve. Vamos falar de óptica não linear, de dispersão de luz em meios túrbidos, por exemplo, tecidos biológicos. CEOT, no Centro de Eletrónica, Optoeletrónica e Telecomunicações da Universidade do Algarve. Trabalho remoto nos dias de hoje, que é uma coisa comum. Sim, dependendo da função que estejamos a desempenhar na altura, basicamente tudo o que for passar muito tempo em frente ao computador, olhar para modelos matemáticos e fazer simulações pode ser feito em qualquer lugar. Muito bem. Vamos descodificar o que é que quer dizer esta designação, nomeadamente optoeletrónica. Certo. Este centro tem algumas vertentes, tem algumas vertentes variadas. Nomeadamente tem uma parte ligada às telecomunicações, às redes de última geração 5G, em que temos parte da equipa a trabalhar em novos protocolos de comunicação, como é que a internet das coisas vai funcionar, otimizar esses recursos. Depois temos outra parte ligada à optoeletrónica, ou seja, a optoeletrónica podemos pensar em como, em vez de utilizarmos eletrões, digamos assim, utilizamos fotões para a luz. Utilizamos fotões para fazer computação, digamos assim. Mas o que é que distingue isso, por exemplo, do conceito da fibra óptica, daquilo que acontece com a fibra óptica? A fibra óptica é apenas uma das poucas, aliás, uma dos muitos ingredientes que é utilizada em optoeletrónica. Okay. Ou seja, é um meio, é uma via de comunicação só. A fibra óptica. Sim. Interrompiu, só que faz da minha dúvida. E que papel e como é que se joga com esses fotões? A luz, os fotões, permitem-nos ter acesso a muita informação que pode estar escondida. E isso leva-nos ao terceiro ramo do centro de que é o biosensing, que tem a ver com o facto de nós conseguirmos explorar com a luz a interação entre tecidos biológicos, pode ser pele, pode ser um tecido humano, pode ser frutos, e conseguimos explorar alguma informação sobre esses tecidos através da luz. E é nesse projeto principalmente que eu estou envolvido. Muito bem. Volto um bocadinho ao seu percurso, porque tenho aqui a nota de que fez formação, veio da Física Solar, no Centro Multidisciplinar de Astrofísica do Instituto Superior Técnico, depois o Grupo de Física Solar da Universidade de Montreal, no Canadá. Fez aí a formação e estudo na formação e evolução do campo magnético solar, simulações computacionais, por aí fora. Ou seja, a sua formação faz-se a olhar para o universo, da altura mais próxima, e neste momento está a olhar para coisas sempre no campo da luz, de algum modo, mas olhar para as coisas mais pequenas. O que é que nos pode dizer deste percurso de formação até chegar àquilo que nos estava agora a explicar e de que falemos de novo, destes trabalhos na área da óptica? A minha licenciatura em Engenharia Física na Universidade do Algarve terminou com um projeto ligado realmente ao espalhamento de luz em meios turvos, ou seja, como é que a luz se difundia ou se difunde em determinados meios que são considerados turvos, tipo tecidos biológicos, por exemplo. Depois, mas almejava algo mais que já vinha de há muito tempo, que era ligar-me à astrofísica. E daí fazer o doutoramento no Técnico em Lisboa, no Centro, e depois fazer investigação durante alguns 6 anos nessa área da física solar, em Montreal. O que é que o levou a Montreal? Este grupo é uma referência, é? É uma referência. Tem provavelmente um dos grupos mais fortes em termos de simulações computacionais. Eles interessaram-se pelo trabalho. Numa conferência encontrei-me com o diretor do departamento, digamos assim. Ele achou piada aquilo que eu andava a fazer no Técnico na altura e disse-me:
Então, quando acabares o doutoramento, se calhar podemos fazer qualquer coisa em comum. E assim foi. Sim, muito bem. Assim foi. E foram 6 anos. E assim foi. Sim, muito bem. Assim foi. E foram 6 anos de trabalho lá. Foi? Foram 6 anos de trabalho distribuído entre Portugal e o Canadá, porque foi uma bolsa de pós-doc mista da FCT. Sim, muito bem. E então, mas de qualquer maneira foi um campo onde, não sei se por outros motivos, não quis continuar ou voltou de algum modo ao princípio do seu trabalho. Voltei por uma questão pessoal. Continuar na área da astrofísica implicaria ou mudar-me para outro país ou então mudar-me para Lisboa. E por razões pessoais e de família, decidi que o Algarve era um sítio bom para educar crianças. Muito bem. E acabei por tentar agarrar uma oportunidade que me ligasse mais ao Algarve. Mas destes seus campos de formação, nomeadamente na investigação em física solar ou no grupo de física solar no Canadá, há ferramentas, há pontos de contacto com o trabalho que está a fazer agora? Sim, nomeadamente análise de dados. Sim. Nós aprendemos durante o doutoramento e mesmo em astrofísica trabalha-se muito com análise de dados. O que é que significa análise de dados? Ter um conjunto de informação, dados, digamos assim, informática, informação. E essas técnicas acabam por ser transversais a vários campos e é isso que me levou a este grupo aqui. Daí dizer-me no princípio que estava nos Açores agora por motivos pessoais, está a trabalhar com o seu computador, com a sua análise de dados. Exatamente. E eu estava a imaginar também, quando me estava a explicar, e podemos regressar aí a esta utilização da Opto, estudo dos tecidos biológicos, que eu veria num laboratório com algumas fontes de luz apontadas para tecidos a fazer esse tipo de recolha de dados. Então, se bem estou a perceber, nesta altura está a trabalhar sobre dados e não a recolhê-los. Sim, como lhe disse, passo algumas semanas por mês no Algarve no laboratório. E aí sim temos experiências, temos algumas montagens experimentais exatamente para medir, por exemplo, neste momento estamos focados em tentar extrair informação de frutos sobre a doçura ou a firmeza que esses frutos podem ter, utilizando apenas técnicas com luz, espectroscopia, sem ter que destruir os frutos. Por exemplo, posso utilizar uma lâmpada branca, a qual ilumino uma pera, por exemplo, e capto o espectro que é refletido. Depois, através desta análise de dados e destes, posso saber qual é a quantidade de açúcares ou qual é a firmeza daquele fruto sem ter que o destruir. Muito bem. Ou seja, está a buscar dados não só à pele do fruto, mas vai lá dentro mesmo. Sim. Neste momento, essas técnicas já permitem não fazer só uma observação ou recolher dados da superfície. Sim, nós não trabalhamos só no visível, trabalhamos também no visível e no infravermelho próximo. Porque quando utilizou essa expressão de lâmpada, se calhar foi para simplificar, não é? A lâmpada igual àquela que tenho aqui sobre mim. A lâmpada que tem sobre si emite uma grande quantidade de infravermelhos. Sim. Mas é este tipo de quantidade de infravermelhos. Sim. Mas é este tipo de lâmpadas que nós usamos em casa que vocês estão a utilizar ou há aqui um equipamento específico? Sim, uma lâmpada de halogénio. Sim. Que emite no espectro visível, que é a luz branca, né? Mas depois também emite no infravermelho, até cerca dos 1200, 1300 nanómetros. E daí nós podermos extrair essa informação. Ou seja, o que interessa aqui é o detector. Era isso que eu ia dizer. O que interessa não é a fonte emissora de luz e não tanto o tipo de luz, já que já há essa gama toda, mas está na parte de detecção do que é que o retorno dessa luz pode dar-vos. Exatamente. Enquanto, por exemplo, uma câmara normal, um CCD que temos no telefone ou uma webcam, consegue captar na banda do visível, estamos a falar entre os 400 e entre os 350 e os 750, 800 nanómetros. Um detector de infravermelhos capta numa banda ligeiramente mais acima, entre os 800 e os 1500, por exemplo. Sim. E essa parte do espectro tem informação útil que nós podemos utilizar exatamente para retirar informação sobre determinados aspectos do interior dos frutos, por exemplo. E é que o Dário Passos está a trabalhar nesta altura. Exatamente. Sim. Exatamente. Quais são os desafios nesta altura? É criar software, criar programas de análise desses dados? Sim.
Esta é uma área bastante multidisciplinar, porque temos que ter conhecimentos em física, em ótica, em informática, em química, para saber que componentes é que estão a absorver que comprimentos de onda. E existe muito por onde explorar. As aplicações são práticas, não é, digamos assim, uma ciência de ponta. Sim. Não estamos a descobrir nada de concreto em relação a isso, mas estamos a utilizar para obter informação e para criar instrumentos que possam ter utilidade útil, por exemplo, na comunidade da agronomia. Em termos estão a olhar para a mesma informação, mas de outras perspectivas, ou de várias perspectivas ao mesmo tempo. Exatamente. Sim. Isto também estamos a explorar neste momento esta nova onda, que existe nos modelos de previsão que são ligados à área do machine learning, do deep learning. Sim. Estamos a tentar adaptar técnicas que já existem para tratamento de imagem, mas para... O Dário Passos referiu para já e deu-nos esse exemplo com os frutos, como exemplo de tecidos biológicos sobre os quais estão a trabalhar. Qual é a ideia ou seja, qual é o caminho para outros, ou não sei se eventualmente já estão a estudar outro tipo de objetos, de coisas que não sejam frutas? Nós estamos neste momento focados na fisiobiologia vegetal. Sim. Só aí. Frutos, plantas, por exemplo, como detectar se um sobreiro está em stress hídrico ou não, por forma um sobreiro está em stress hídrico ou não, por forma não destrutiva, medindo apenas as variações de condutância das folhas, por exemplo. E estamos mais focados nesta área. Sim. Isto também porque estamos a fazer um trabalho de colaboração com a parte de engenharia agrónoma. Ao pensar, ou é possível passar depois da análise de um elemento, neste caso de um sobreiro, ou de uma pera, para o pomar, ou seja, deixar de olhar só para a árvore, passar a olhar para a floresta? O caminho pode ir por aí? Sim, o caminho passa por aí. Sim. Nós temos um projeto de monitorização de evolução dos citrinos no Algarve. Sim. Que passa por medirmos no campo, vamos lá com um espectrómetro e tiramos medidas em determinados pomares de determinadas laranjas durante a sua fase de crescimento e tentamos, através destes modelos e dessa informação de espectroscopia, prever qual será a época ótima para fazer a recolha dos frutos, qual será o grau de açúcar daquele fruto ou de acidez, e isto são todos instrumentos de informação que permitem aos agricultores, ao fim e ao cabo, gerirem e otimizarem as suas culturas. Como dizia o Dário Passos, sem estar necessariamente a apanhar um fruto, cortá-lo ou interagir com ele. E esse estudo está a ser feito onde? Há aqui no Algarve, estão a trabalhar com pomar ou com uma plantação própria da universidade, não sei. Não, estamos a trabalhar e principalmente na zona, há 4 ou 5 pomares que estamos a monitorizar da cooperativa Cassial. Sim, a cooperativa que reúne vários produtores. Sim. Exato, e estamos a monitorizar várias regiões, mais na zona de Quarteira, mais na zona de Paderne, mais na zona de Faro, porque os solos têm influência. Um é mais argiloso, o outro está mais protegido, outro está mais exposto, e essas diferenças nós estamos a tentar ver se conseguimos retirar informação sobre como é que as laranjas, neste caso os citrinos, esse citrino, podia ser outro citrino, evolui nessas condições. Portanto, é mais uma variável para o vosso estudo, a questão dos solos e outras variáveis. É mais uma variável, exatamente. E neste momento estão a trabalhar só dentro da vossa equipa, da sua equipa de investigação com estes dados, ou já há retorno para os agricultores? Existe um projeto em colaboração com uma empresa que se chama Calibra Fruta, que basicamente o que eles fazem são passadeiras rolantes são calibradores de fruta. Têm módulos em que permite fazer separação do fruto consoante o tamanho ou a cor. Sim. Nós estamos a desenvolver em parceria estou a ver. Que utiliza realmente estas técnicas que estamos a desenvolver para conseguir fazer separação do fruto por qualidade interna. Ou seja,
Para além do tamanho e da cor, vocês avançam para o módulo nível de açúcar, de maturação. Exatamente. E esse módulo está em que ponto de desenvolvimento? Esse módulo está em fase de protótipo. Sim. Foi montado há cerca de 3 semanas na Universidade, no Departamento de Física, um módulo que veio da Calibra Fruta, essa passadeira, estamos a falar de uma passadeira, um tapete de seleção com cerca de 9,5 metros, e nós estamos neste momento a implementar o módulo óptico e a fazer os testes. Muito bem. Este protótipo, este tipo de ferramentas que vocês estão a desenvolver, especificamente, como me explicou o Dário Passos, agora só para citrinos, não é? A tecnologia poderá ser, depois de estar consolidada, poderá ser levada facilmente para outros campos ou não necessariamente? Ou há aqui coisas específicas no campo dos citrinos, sobre as quais vocês construíram estes módulos e sobre e todo o processo de investigação que estão a desenvolver? Este calibrador óptico de qualidade interna, digamos assim, é aplicado principalmente a frutos de casca fina, maçãs, mangas, peras, porque é necessário que entre alguma luz dentro do fruto. O estudo que estamos a fazer com os citrinos é diferente, porque a casca da laranja dos citrinos é muito opaca. Sim. E não permite que haja muita interação entre as fontes de luz e o interior do fruto. Então, como é que resolvem essa barreira? Isso é o que nós estamos a tentar quebrar neste momento. Mas também há laranjas de casca mais fina, essas são mais... Existem correlações entre a química que acontece na casca do fruto, porque é pela casca que o fruto respira, e aquilo que acontece a nível interno nos frutos. Ok? Portanto, não é completamente desalinhado uma coisa com a outra. Por acaso, estava a ouvir agora o Dário Passos a dar essa justificação, ou essa explicação, melhor dizendo, e estava a lembrar-me outra vez, lá voltamos à física solar. Estamos aqui num paralelo, ou estou errado, olhar para as estrelas, para a superfície das estrelas, para a luz que elas emitem, neste caso não é retorno, emitem, e perceber o seu interior. Sim. Salvas as devidas distâncias, mas há aqui um campo, se calhar, que tem a ver com essa postura e essa filosofia de investigação. Sim, se pensarmos de um ponto de vista filosófico, acho que a luz permeia toda a física e a todo o universo, desde a sua produção no Sol até ao seu caminho à Terra, até ser absorvido pelos frutos, até esses ficarem mais doces ou não, devido à quantidade de luz que faz com que eles sintetizem mais ou menos açúcares, portanto acaba por ser isso. Sim, mas estava a pensar também numa outra perspectiva, quando o Dário Passos estava a explicar-me que através das mutações, quando é nos frutos, nas laranjas, que é difícil penetrar com luz no interior do fruto, a observação do interior. É um bocadinho isso também que acontece com as estrelas, de algum modo. Sim, nós olhando para a superfície das estrelas conseguimos saber exatamente como é que o seu interior se distribui. Exatamente. Qual é o caminho agora, Dário Passos? Há um calendário, poderíamos estar, sei lá, para o ano, a meio do ano, aqui os dois a conversar sobre esta tecnologia já implementada no campo dos produtores e nas cooperativas, como que há pouco referimos, não é? Eu tenho esperanças que sim. Tudo agora se resume a uma questão da geometria, do calibrador, a parte óptica, como é que nós vamos otimizar, como diminuir determinados erros e como otimizar os modelos. Portanto, agora estamos numa parte de afinar o modelo. E com que ferramentas, com que tecnologias? É um equipamento novo? Ou joga com coisas que já existiam no mercado? Não, o objetivo é tentar fazer algo que seja acessível a bastantes pessoas. Ou seja, nós não estamos... A gama de infravermelhos que estamos a trabalhar é um infravermelho próximo. Sim. No qual os detectores existem mais no mercado e são mais acessíveis financeiramente. Portanto, toda a tecnologia que nós estamos a desenvolver é, como se diz em inglês, affordable.
Tem um custo mais acessível. Sim, é mais acessível, sim. Exatamente. Do ponto de vista informático, nós estamos a utilizar ferramentas open source para fazer análise de dados tipo Python. Software livre. Software livre, exatamente. E temos algum software também desenvolvido em MATLAB, que é um standard da indústria hoje em dia. E é por aí que estamos a trabalhar. Muito bem. Dário Passos, além da investigação, publicamente vocês já têm algum sítio onde se possa ir saber como é que vai esta investigação, como é que vai este trabalho? Basta consultar a página do ceot.alg.pt ceot.alg.pt da Universidade do Algarve. E aí vamos chegar ao vosso trabalho. Sim. Sim. Há pouco abordei isso, mas enfim, olhando um bocadinho para o futuro, até porque estamos aqui num programa que se chama Os Dias do Futuro, voltando, no limite ou lá mais à frente, podemos passar então destes citrinos para tecidos humanos? Já há grupos internacionais a trabalhar em paralelo nessas questões, sim. Com o mesmo tipo de tecnologia de abordagem que vocês estão a fazer aqui, com os citrinos? Sim. Parecida. Mais à esquerda, mais à direita, mas sim, os princípios básicos são os mesmos. Ou seja, vamos apontar luz para o nosso corpo, para uma parte do nosso corpo, e poder tirar daí conclusões. Lá se vão os taques e as radiografias. Sim, estamos a falar de uma coisa que se chama tomografia óptica. Ou seja, utilizar luz visível para retirar informação de tecidos biológicos. Vamos chamar TOC em tomografia axial. TOC, tomografia ótica. Tem ideia de que alguns desses grupos já estejam a fazer experiências, testes em humanos? Já existe. Já há bastantes anos, este grupo da Universidade do Algarve teve uma colaboração com o UCL, a University College of London, com o qual nós estávamos a desenvolver um protótipo para fazer medição de conexões sinápticas em bebés recém-nascidos. E porquê bebés recém-nascidos? Porque o cérebro de um bebé recém-nascido é basicamente água. Exato. E então o que este projeto tentava explorar era utilizar estes comprimentos de onda infravermelhos, que são inofensivos para as células humanas, e tentar retirar informação sobre a formação do cérebro em infantes. Muito bem. Dário Passos, obrigado por nos ter falado aqui, contado deste trabalho que está a fazer. O fascinante mundo da luz, sempre o fascinante mundo da luz, aqui como novas ferramentas para novos trabalhos de investigação. Já agora, e antes que me esqueça, e antes que o tempo fuja, estou a falar com o Dário Passos, mas que se calhar está aqui a falar por uma equipa, de algum modo. Não é um trabalho solitário. Não, de maneira nenhuma. Eu sou apenas uma pequena engrenagem num motor muito grande. Sim. O professor Rui Guerra, que neste caso é o meu chefe direto, ele é que é o responsável pelo grande desenvolvimento que tem sido feito na área na Universidade do Algarve.